Leitura dos Escritos Sagrados, do livro Evangelho do Céu, volume 1, Iniciação. Composição do mundo espiritual. Reino do Céu. Níveis. Como já falei anteriormente, o Reino do Céu está dividido em 3 níveis, a saber: primeiro Reino do Céu. Nessa esfera habitam as altíssimas divindades. Vivem incessantemente empenhadas em promover a execução do plano de Deus no âmbito universal. Segundo Reino do Céu. Fazem parte desse plano as divindades que têm como missão auxiliar as do primeiro reino. Estão, por isso, agrupadas de acordo com o trabalho a executar. Terceiro Reino do Céu. Aqui se encontram todas as demais divindades, cuja função consiste em cumprir as tarefas recebidas numa atividade que abrange o mundo inteiro em todas as áreas. Têm elas, portanto, uma atuação bastante diversificada. Todas as divindades pertencentes ao terceiro Reino do Céu conseguiram qualificação divina, elevando-se do purgatório. São, por isso, semelhantes a seres humanos e chamada de anjos. Essas 3 camadas constituem no seu conjunto o Reino do Céu. Atuação do Reino do Céu. Durante os 3.000 anos da Era da Noite, a atuação das divindades pertencentes ao Reino Divino foi pouco significativa, especialmente no Oriente, onde predominava o budismo. A maioria delas se transformou em Budas. Algumas outras que não quiseram assumir a nova identidade ficaram esperando a chegada da próxima Era do Dia, tendo para isso tomado a forma de dragão. Na verdade, então, durante a Era da Noite, os deuses trabalharam através do mundo búdico. À medida que se ia processando a transição da noite para o dia, o Reino Divino passou novamente a exercer o seu domínio com mais força e intensidade. Mundo búdico, Gokuraku. O máximo do mundo búdico, chamado de Gokuraku, corresponde ao segundo Reino Divino. É também denominado Tosotsuten, onde se encontra o Shibikyu, palácio da cor roxa suavíssima, em torno do qual existem vários outros templos importantes. Entre eles destaca-se o Hichido-garan, pagode dos 7 salões, onde as divindades realizam reuniões de trabalho. Em lugar de destaque está o Tagoto, a torre dos inúmeros tesouros. Nos arredores, imensos jardins com centenas de flores cujo perfume inebria o ambiente. No céu azulado voa a ave do paraíso, Kariobinga ou Kalavinka, em sânscrito. Nessa mesma área há uma grande lagoa, dentro da qual brincam com as folhas das flores de lótus enormes tartarugas de rabo vermelho. Pelo tamanho, podem levar até 2 pessoas nas costas. Nelas é que os espíritos, numa alegria inexprimível, se locomovem, indo de um lado para o outro conforme a necessidade. Há também um grande templo onde fiéis budistas com a cabeça raspada se divertem compondo poemas, tocando vários instrumentos, ou dançando, pintando, esculpindo, exercitando caligrafia, jogando go ou shogi. De vez em quando ouvem alguns sermões, atividades que eles consideram das mais prazerosas. Quem os faz são os iniciados das várias manifestações do budismo. Dentre eles destacam-se alguns mestres que às vezes sobem ao ponto mais alto do Shibikyu, onde se encontram com o Shakuson, Sakyamuni, para receberem orientação e ensinamentos mais profundos. Próximo ao Shibikyu, a intensidade da luz é tanta que chega a ofuscar a vista, mesmo daqueles espíritos que já foram salvos no Gokuraku Jodo, mundo purificado, repleto de alegria. Jodo, abaixo de Gokuraku, mundo de extrema felicidade, existe o Jodo, mundo purificado.
quem governa essa região é Amita Nyorai, que mantém contato permanente com Sakyamuni, com o qual dialoga sobre o plano do mundo búdico. Aqui também se encontra Kanzeon Bosatsu, ocupando o trono principal sob a denominação de Daiko-myo Nyorai. Exerce uma atividade intensa, sendo sempre auxiliado por Amita e Sakyamuni, Kanon no mundo búdico. Durante a Era da Noite, sentindo necessidade de salvar a humanidade, Kanon desceu ao nível de Bosatsu, deixando o trono principal para Amita Nyorai. Num futuro próximo, como preparação para formar o mundo divino, Kanon vai começar a extinguir o mundo búdico através de uma ajuda intensa a todos os Nyorai, Bodhisattva, Shoten, Shonja e etc., para que pouco a pouco se elevem e adquiram qualificação divina. Essa é atualmente a sua principal tarefa. Permanece, por isso, em grande atividade. Boa noite. Entenderam tudo? Então, a gente vai entendendo devagarinho, né? Também a gente nunca esteve nesse lugar, não tem nem lembranças, né? Então, é engraçado que no Salmo fala a mesma coisa, né? Uma parte dizendo que agora as divindades estão todas juntas ajudando na obra, né? Com o Meishu Sama. Então, na Era da Noite, aqui o Meishu Sama explica que algumas delas não trabalharam, né? Inclusive tomaram forma de Budas, né? E de dragões. Então, quando iniciou a Era do Dia, elas começaram a trabalhar. Só que nós estamos explicando o mundo, o reino do céu, né? Que também é dividido em 3 partes. Na última, pode dizer a primeira, né? A mais alta, porque Deus está acima de tudo. Nessa última parte, que é a mais alta de todas, então lá estão todas as divindades. São divindades naturalmente nasceram divindades, né? Já abaixo estão outras, as de cima recebem ordem direta de Deus, as do segundo nível recebem ordem dessas divindades e ajudam a fazer, né? No plano universal, né? Com que essas ordens sejam cumpridas. Já abaixo, que seria acima do purgatório, ali se encontram divindades que não por natureza eram seres humanos que ganharam qualificação para se tornar divindade, porque chegou no reino de Deus, né? Então, também os anjos, né? Então, o nosso anjo da guarda, o espírito protetor, é um anjo que era um ser humano que chegou nesse nível e ganhou essa qualificação. Então, é interessante, né? Não é? A gente pode chegar lá. Nesse primeiro nível, a gente tem condições. É só... É fácil, é muito fácil, nossa, muito fácil. É só tirar o ego e apego. Quer dizer, tirar não, mas se eu não falar que não se tira, se domina. Ele está lá, nasceu junto, são 3 espíritos, né? Então o secundário é aqui a parte do ego e do apego. Mas a gente imaginar, como eu já falei da outra vez, que é um cavalo que a gente monta e domina segurando as rédeas, domina o ego, domina o apego, a gente chega lá rapidinho, que é aquela subida na montanha, né? Vamos subindo, né? A gente veio do purgatório e vamos... Só que o purgatório tem 3 níveis, aí quando acabar o purgatório a gente já está lá no mundo de Deus. Aí a gente vira anjinho. A asa já deve estar nascendo, se a gente perceber já tem asa nascendo. Então, esse ensinamento... e é maravilhoso imaginar, né, como é que é, né, o céu, né? Quando fala assim das flores com perfume, né, tartaruga com rabo vermelho, fico imaginando andando naquelas tartarugas. Então, e uma coisa engraçada, eu sempre adorei esses filmes de, como chama? Fantasia? Não sei.
que tem dragão, sempre adorei. Sempre acreditei nisso. Tem gente que não acredita, mas eu sempre acreditei. E meu estômago está aí para dar certeza de que realmente as divindades se transformaram em dragão. Então, existiu, existe, né? Então, inclusive, diz que quando eles estão dormindo, né, podem estar, tipo, ser uma montanha, pode estar no fundo do lago, né? Então, tem divindade também do mal, né? Então, na hierarquia, né, tem a do bem e do mal, mas no céu é só do bem. Então, é interessante, né, como é descrito, né? Às vezes a gente demora um pouquinho para entender, mas conforme vai melhorando espiritualmente, vai subindo, subindo e vai entendendo um pouquinho mais, um pouquinho mais. Mas o importante, o principal, é aceitar como verdade. A gente aceita, que nem eu acreditava em dragão, acredito. Entender essa parte toda do reino divino, aí vai aos poucos. A gente vai entendendo cada vez mais um pouquinho. Bom, gente, muito obrigada, Guilherme.